Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima e vamos para as nossas atualizações climáticas desta semana aqui no Impulso Clima. Bom, nós tivemos no último final de semana algumas chuvas acontecendo na região mais centro-norte do Brasil e é essa tendência que a gente vai observar ao longo dos próximos dias, né? Os corredores de umidade mais voltados para a região central do país. Já no sul, a tendência é de tempo um pouco mais aberto. Se a gente observar o mapa de previsão dessa próxima segunda-feira, observe que a gente tem esse corredor de umidade mais sobre a região central, pegando áreas também de São Paulo, áreas de Minas, isso devido, à frente fria que avançou ali durante o final de semana do Paraguai e que provocou, esse aumento de instabilidades sobre essa faixa mais central do país. Então, muita atenção, porque a gente não descarta, inclusive, a possibilidade de ocorrência de alguns temporais localizados, sim, mas são aqueles temporais acompanhados de chuvas mais intensas, ventos fortes em áreas do sudeste. Então é um ponto de atenção. E o que acontece ao longo dos próximos dias? Esse sistema que está aqui sobre São Paulo, observe que ele vai se deslocando aqui para o Atlântico, mas vai mantendo o corredor de umidade sobre essa faixa mais central do Brasil. Mas olha um ponto de atenção. Nós temos chuvas previstas sobre áreas do Mato Grosso, de Goiás, Minas, áreas do Mato Piba, principalmente oeste da Bahia e do Tocantins, mas observe que algumas áreas do Piauí e do Maranhão, principalmente a região aqui de Balsas, Baixa Grande, pode ter o tempo um pouco mais aberto, com menos chuvas. E, claro, o interior do Nordeste que segue uma tendência de tempo um pouco mais aberto. Mas observem que esse corredor de umidade, ele oscila nessa região, Muitas vezes ele vem um pouco mais para cima de Goiás e aí joga umidade um pouco mais para cima do Piauí, do sul do Maranhão, sai um pouco de cima da região sul, do Mato Grosso e também de Goiás e também de Minas, o Triângulo Mineiro. E depois, ao longo da semana, a gente vai tendo essa subida novamente ali, para algumas áreas do Mato Piba, principalmente falando de sul do Piauí e também algumas áreas ali do Maranhão. Mas observe que mesmo no Mato Grosso e algumas áreas de Goiás, essas chuvas podem ser muito irregulares. Então chove melhor numa área, chove menos em outra. Em algumas áreas podem não chover bem. E áreas aqui também do norte de Minas, divisa com o sul da Bahia, com possibilidade ali para chuvas. E se a gente vai acompanhando, o deslocamento, desse sistema, observe que ele vem um pouquinho mais aqui para o oeste, áreas do norte do Mato Grosso, áreas do Pará, Tocantins segue com muita instabilidade, isso a gente já está falando quase da virada do mês, que é quando as chuvas devem voltar lá para o sul. Por volta do dia 29, o novo sistema se forma aqui sobre o norte da Argentina e vai levar novamente chuvas para áreas do Rio Grande do Sul, sul do Paraguai e vai avançando novamente pela região sul. Então, qual que é o ponto de atenção eu vou falar das próximas semanas, principalmente falando em Rio Grande do Sul. Essas chuvas podem acontecer de maneira muito irregular ou essas frentes frias passarem muito rapidamente pela região. Bom para a colheita do trigo, mas muita atenção para quem está semeando as lavouras de soja. Mas então, na virada do mês, observem que a gente tem esse sistema avançando pelo sul, ele leva instabilidades para várias regiões, Paraguai aqui com um novo sistema se formando na região aqui do Chaco e essa umidade, essa instabilidade vai subir novamente para a região central do país, provocando chuvas mais abrangentes novamente. Observe que a gente está falando aqui do início do mês de dezembro com chuvas sobre a faixa mais central, indo desde Rondônia, Rondônia que deve ter uma semana também com bastante chuvas, eu vou falar chuvas mais frequentes, tá? Mesmo que com variação de volumes. Mas observe que início de dezembro se mantém com essa tendência de chuvas frequentes ou mais abrangentes na faixa mais central, incluindo áreas ali do Mato Piba, que já no início de dezembro volta a ter chuvas um pouco mais abrangentes novamente com a subida desse sistema. Tá? Pessoal, um ponto de atenção. A gente continua com volumes variando de uma região para outra. Se a gente pega, por exemplo, eu vou pegar esses próximos dias, só para vocês, a gente aqui na segunda, terça-feira. Observe que a gente tem alguns pontos que podem sim chover melhor, mas outras áreas que chove menos. Então essa irregularidade no volume a gente vai continuar tendo, A gente falou semana passada da condição de Atlântico, a gente observa sim um aquecimento
tá? Mas ainda temos águas frias por aqui, isso atrapalha um pouco ainda a subida das frentes frias, tá? E a gente tem, por outro lado, o pico da laninha acontecendo e depois perdendo um pouco de intensidade. Então, o fato de a gente estar com esse pico acontecendo, a gente tira um pouco também a pressão de chuvas no sul, principalmente falando de Rio Grande do Sul, tá bom? Acho que um ponto de atenção também, né, que a gente precisa ressaltar, muitas vezes os modelos não indicam chuvas, mas a gente tem condições para que a atmosfera provoque chuvas mais intensas. Então a gente está olhando ali, por exemplo, no dia 25, né, início dessa próxima semana. Não tem previsões para chuva sobre algumas áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas nós temos dentro desse círculo amarelo aqui condições para a ocorrência de algumas tempestades pontuais, aquelas chuvas mais localizadas. A gente tem uma atmosfera que pode provocar isso. Tá? Então muitas vezes a gente fala, não vai ter chuva, e tem chuvas em alguns pontos. E do mesmo jeito que o modelo muitas vezes mostra chuva para algumas áreas, essa chuva acaba vindo de maneira bastante irregular. Bom, mas essa é a tendência que a gente tem a partir de agora. Eu acho que o grande ponto, né, benéfico, principalmente para a região central do país, é essa condição de frentes frias realmente avançando, né, de maneira mais frequente pela região e levando chuvas um pouco mais abrangentes, mesmo que de maneira irregular em termos de volumes. Bom, qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente, deixe seu comentário e ative o sininho para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima! Você também pode resgatar serviços de clima com pontos Impulso Bayer. É simples e tudo pela plataforma Orbia. Não perca essa oportunidade. Acesse pelo link ou pelo código que aparecem aqui na tela.